Olá, eu sou a professora Verônica Rodrigues e hoje eu vou responder um questionamento que me fazem muito. Os avós têm o dever de pagar pensão alimentícia aos seus netos? Ou seja, é obrigado os avós a arcar com essa pensão aos seus netos? Esse tema está sendo tratado no Código Civil. Tem um nome bonitinho, né? Se chama alimentos avoengos, mas estão lá dispostos os artigos 1696 a 1698 do Código Civil. E a primeira questão é: os pais não podem mais arcar com o pagamento da pensão dos seus filhos? Eles têm uma total impossibilidade ou parcial impossibilidade de arcar com essa pensão? Se a gente pensar que a obrigação principal é dos pais, eles realmente têm que trazer a subsistência dos seus filhos. Nós até tratamos sobre esse assunto em outro vídeo, né? Mas se eventualmente eles não têm como mais arcar com esse pagamento, aí sim, num segundo momento, eu vou ter que acionar, vou ter que ingressar aí com uma ação contra os avós. Então, primeira ideia, não se dá de maneira automática, tá? Obrigatoriamente eu tenho que tentar comprovar ao Poder Judiciário que o pai ou a mãe não tem como arcar com o pagamento, ou total ou parcial. E aí os avós serviriam para complementar esse valor de pensão mensal aos netos, ou então para efetivamente arcar esse valor de pensão alimentar aos netos, tá? Então depende muito da situação. De qualquer forma, muitos acreditam que isso se dá de maneira automática no caso de um dos genitores estar em atraso com a pensão alimentícia. Ah, está atrasando a pensão, obrigatoriamente vou entrar com uma ação contra o avô. Não necessariamente isso vai dar certo, porque se você não comprova que, apesar do atraso, esse pai ou essa mãe não tem total impossibilidade de arcar com o pagamento, provavelmente você não terá um êxito nessa ação judicial. E outra, muitas vezes, mesmo nos genitores estando em atraso com a pensão alimentícia, existem vários meios que o Poder Judiciário lhe dá para você tentar fazer com que esse genitor pague a pensão em atraso. Um desses meios, é o mais comum, né? É a prisão civil por dívida. Muitos dizem assim: não posso dever alimentos, porque se eu tiver com uma dívida alimentar muito grande, provavelmente vou para a cadeia, né? É um medo aí popular. De fato, isso é verdade. Muitos que devem alimentos, uma das possibilidades de você coagir a pessoa a pagar é a prisão civil por dívida alimentar e, portanto, você tem que tentar todas as possibilidades desse pai arcar com a pensão. Se efetivamente ficar comprovada a total impossibilidade, aí sim, num segundo momento, você vai acionar os avós. Uma outra questão: esses avós têm que ter condições efetivas de conseguir arcar financeiramente com esses alimentos para os netos. Porque vejam, a grande maioria dos avós no Brasil são pensionistas, são aposentados, já têm uma certa idade. Então, provavelmente, eles não conseguem arcar, auxiliar aí com essa pensão para os netos. Muitos recebem o valor mensal apenas para sua própria sobrevivência. Então, também isso deve ser levado em consideração quando se pensar em entrar com uma ação contra os avós. Uma outra ideia: e os avós? Quais os avós que eu tenho que acionar, que eu tenho que efetivamente pedir essa pensão perante o Poder Judiciário? São ambos os avós, tanto os avós maternos como os avós paternos. Eles dividem essa responsabilidade com relação aos seus netos. Muitos acreditam que se o pai efetivamente não consegue arcar com a pensão alimentícia do seu filho, eu tenho que acionar somente os avós paternos. Isso não é verdade. A responsabilidade é de ambos. Avós do lado da mãe e os avós do lado do pai. É até mais democrático, certo? Um outro questionamento: com o falecimento de um dos genitores, o dever alimentar dos avós se dá de maneira automática? Ou seja, o pai ou a mãe falece, obrigatoriamente os avós já têm que começar a pagar a pensão alimentícia? Não, isso não se dá de maneira automática também. Porque, novamente, eu tenho que comprovar a possibilidade desses avós arcarem com a pensão, bem como a necessidade do menor e a total impossibilidade do genitor sobrevivente, ou até mesmo se o genitor que faleceu deixou bens, para que efetivamente eu consiga perpetuar a sobrevivência do seu filho até a sua maioridade. Então vejam, muitas ideias que permeiam o nosso popular, né? Muitos acham que se dá de maneira automática. Na verdade, isso não ocorre na vida prática. Eu preciso comprovar essa série de situações para que eu consiga efetivamente com que os avós arquem com essa pensão alimentícia. E uma outra questão também muito comum e muito polêmica, né? Será que cabe prisão civil por dívida com esses avós
Nós sabemos que o genitor, quando não arca com o pagamento, está em atraso, obrigatoriamente você pode pedir a sua prisão civil por dívida. E os avós? São pessoas normalmente de tenra idade, são pessoas de idade avançada, são pessoas muitas vezes doentes, que necessitam de tratamentos médicos, de uma necessidade especial. Portanto, qual que é a ideia? Se a gente pensar no Estatuto do Idoso, nos direitos dos idosos, nos direitos humanos de uma maneira geral, a gente vai imaginar que isso é injusto, né? A ideia inicial cabe a prisão civil por dívida desses avós também, assim como caberia para os pais. Agora, existe a discussão relacionada a essa questão do direito dos idosos. Portanto, muitos tribunais têm flexibilizado o entendimento no sentido de, ao invés de decretar a prisão civil por dívida desses avós, tem convertido em penhora de bens. Portanto, vamos acionar o patrimônio, vamos pegar o patrimônio desse avô para tentar arcar com as dívidas alimentares pendentes, em aberto, que eventualmente esse avô ou essa avó materna ou paterna esteja em dívida, esteja em aberto, não esteja pagando. Portanto, isso também não se dá de maneira automática e muitos tribunais têm flexibilizado esse entendimento. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, ter desmistificado algumas questões aqui populares recorrentes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e dê um like. Até a próxima!